Gente linda do Dani, a paz. Eu coloquei lá no Face que eu tava vindo aqui no sítio e vocês podem ver eu tô no sítio porque tá escuro, né? Esse monte de breu aqui é tudo mato. Então tipo, orem aí pra não vir um estuprador, porque eu tenho medo. Tá entendendo? Mentira, não vem não. Eu tenho mais medo de lobisomem e de morrer gordo e solteiro. Aí eu falei pra vocês escolherem tema de vídeo. E vieram, cara, tantos temas tão legais que eu me senti um inútil, de verdade. Esse foi o sentimento que eu tive, de ser inútil, porque eu queria fazer todos, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu queria conseguir ficar gravando vídeo o dia inteiro, mas não dá. Então o assunto que eu escolhi pra fazer desse agora é quando uma moça perguntou sobre como que seria a nossa mente no céu. E eu acho que isso é o máximo, cara, se a gente ia reconhecer os outros. O que será que a Bíblia fala disso? Essa vai ser a conversa de hoje. Esqueci o gel de cabelo, por isso que meu cabelo tá horrível assim, não reparem, ok? Reparem na palavra de Deus. Valeu! Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 37 em diante, você vai ver a história de José do Egito. Você sabe a história de José do Egito, né? O quê? Você não sabe? Rapaz do céu, acho que você tem que voltar para a escola bíblica dominical, hein? Mas para quem não sabe, eu vou contar muito rápido, porque esse vídeo não vai ficar longo e a galera não assiste. O José do Egito ele foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos morriam de inveja dele, porque Deus falava muito com ele. Aí ele foi vendido por isso de escravo. Aí ele no Egito só sofreu, coitado, sofria, que era uma desgraça. Aí apanhava, era preso e acusavam ele injustamente, um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim. Mas como ele era fiel e sabia sempre que Deus estava no controle, aí que está o X da questão, ele foi levantado como braço direito do faraó, ele salvou o Egito da fome, etc, etc, etc. E em determinado ponto, os próprios irmãos, muitos anos depois que tinham vendido ele, apareceram para ele pedindo para comprar comida. José reconheceu os caras, mas os caras não reconheceram José, porque José estava tipo todo poderoso, assim, agora ele era o braço direito do faraó, e musculoso, e poderoso, e cheio de joias, etc. E aí os irmãos acharam que ele tinha morrido, ele já era defuntinho, virou presunto, mas não, ele estava reinando. E é o máximo quando você chega no final da história, lá em Gênesis, no capítulo 45, quando José ele acha os irmãos e ele não consegue mais segurar, e ele começa a chorar, e aí ele conta para os irmãos, gente, sou eu! Só que quando ele fala que é ele, os irmãos ficam desesperados, porque os irmãos falam assim, rodamos. A gente vendeu o moleque, agora ele vai matar a gente, agora que ele pode, se ele der uma ordem, a gente tá tudo decapitado. Mal sabiam eles que José era um homem muito cheio de Espírito Santo. E ele percebe ali que os caras estavam tudo comentando entre eles. Meu Deus, ele vai matar a gente, meu Deus, ele vai matar a gente, rodamos, estamos ferrados, e agora, e agora, e agora? E aí José vira para eles e fala assim, não temas, não fiquem tristes, não se aborreçam pelo que vocês fizeram comigo. Porque, olha só a resposta que ele dá, gente. Porque foi Deus que me mandou na frente de vocês para que eu preservasse a vida de vocês. Ele não falou nem que foram eles que venderam. Ele falou, não, foi Deus que mandou vocês. Meu Deus, olha o naipe espiritual desse cara. Esse sentimento que José teve de saber que Deus estava no controle, que até as coisas ruins que acontecem quando você anda em santidade são correção de rota, isso é sinal de uma alma feliz e uma vida cristã sadia. São vários e vários textos que explicam esse sentimento que José teve, que você tem que ficar repetindo e clamando e buscando e orando até que esse negócio entre no seu coração e você entenda que Jesus está no controle de todo aquele que ele chama de filho, cara. Jeremias 29:11 fala assim, eu sei. Não é você que sabe, sou eu que sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. E todo mundo espera um fim bom, lógico. No Salmo 57, no verso 1, o salmista fala para Deus assim, Senhor, é a sombra das suas asas que eu me habito, até que se passem as calamidades. Fecha os seus olhinhos e clama ao Senhor Jesus na hora perigosa, na hora ruim, na hora da notícia negativa. Você vai ver só você usando do poder que o Espírito Santo te dá, cara, de habitar no esconderijo, e você não usa, porque você não ora, porque você não confia, porque você não lança para ele primeiro as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Outro que teve esse entendimento de Deus estar no controle e de que a situação momentânea não é a definitiva,
que o que está acontecendo agora é tudo, tem tudo um porquê que mais para frente você vai entender. Foi Paulo em Filipenses 3, lá no verso 13, quando ele fala assim: irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele prossegue para que está lá na frente está o céu, lá na frente está a certeza que vai dar certo, porque Jesus garantiu que vai dar certo. Beleza, mas o que isso tem a ver com o céu? Me parece que o ponto mais espiritual de Paulo não foi a carta de Romanos, isso eu tenho para mim. Eu creio que ele estava o mais espiritual de todos quando ele escreve a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios ela tem pontos da doutrina dele que só encontra lá naquela carta. E uma desses pontos mais malucos é quando ele começa a falar dos dons, a partir do capítulo 12. Ele começa no 12, ele vai pro 13 e fala do amor, no 14 ele volta a falar dos dons e no 15 ele termina falando sobre a nossa ressurreição, sobre a transformação do corpo em carne, em corpo glorioso. E Paulo ali parece que tá loucão, ele tá... Sabe aquele dia que você acabou de sair do culto, que você quer pregar, você quer falar? Ele tava daquele jeito, assim. E aí, quando você tá lendo no finalzinho do capítulo 13, a partir do verso 12, ele fala uma expressão, ele usa um termo, ele usa um modo de linguagem que eu achei o máximo, que ele passa despercebido por muita gente. Que ali explica como é que é o nosso sentimento no céu, como é que vai ser a nossa mente no céu. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 13, a partir do verso 12, ele fala: agora nós vemos Deus através de enigmas. Nós entendemos Deus em partes. A gente não entende Ele completo, nem tem como, porque se Deus aparecer a gente explode, porque não tem como ver Ele e continuar vivo. Mas aí ele fala assim: mas então, quando Ele aparecer, lembra de 1 João capítulo 3, no verso 2, quando ele fala assim: filhinhos, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos junto com Ele, e do jeito que Ele é, nós o veremos e nós seremos. Cara, o dia que Jesus aparecer, aí é o 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo será transformado, isso que é mortal for revestido de imortalidade, isso que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, então estará cumprida a palavra que diz: tragada está a morte na vitória da cruz. E aí ele termina o verso 12 de 1 Coríntios 13 falando que quando Deus aparecer e nos chamar para morar com Ele, quando nós habitarmos no céu, então nós o conheceremos do mesmo jeito que Ele nos conhece. Olha isso que ele acabou de falar. Nós conheceremos a Deus do mesmo jeito que Ele me conhece. Rapaz, agora eu te faço uma pergunta. O quanto de você que Deus conhece? Se alguém falar qualquer número menos do que 100%, está errado. Porque não tem como esconder de Deus. O Salmo 139, para quem não crê, é pavoroso. Porque ele fala o seguinte: antes que você fale, antes que saia a palavra da tua boca, eu já sei o que você falou. Antes que você nasça, eu já sei os dias da tua vida, já está tudo escrito no meu livro. Antes de você sentar, eu já sei que você vai sentar. Antes de você levantar, eu já sei que você vai levantar. Então Deus já sabe de tudo. Antes que você faça. Não tem como se esconder de Deus. Então não tem como eu dizer que Ele não me conhece. Ele me conhece 100%, Ele conhece você 100%. Se Paulo está falando que eu vou conhecer a Deus do mesmo jeito que Ele me conhece, quer dizer que o mesmo acesso que Ele tem 100% de mim, eu vou ter 100% dele. Outra confirmação disso está lá em 1 Coríntios 15, lá no verso 28, quando Paulo fala que depois que terminar todas as coisas, depois que terminar tudo, depois que tiver já os 1000 anos, arrebatamento, e a ressurreição dos mortos, e o trono branco, e os da direita, bem-vindo, bendito meu Pai, e da esquerda, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, toda essa coisa que vocês já sabem, e Jesus vai pegar tudo, vai entregar para o Pai, e depois Ele mesmo se entrega para o Pai, e Deus será um em todos. Deus será tudo em todos. É como se nós no céu tivéssemos acesso pleno a Deus, cara. Não vai mais ter mistério, não vai mais ter nada desconhecido, não vai ter nada que você não sabe. Então é um absurdo você falar que quando você vai chegar no céu, você não vai ter memória e você não vai reconhecer as pessoas. Porque se Deus tem uma memória infalível, se Deus ele é onisciente e eu vou ter acesso a 100% de quem Ele é, eu vou ter acesso inclusive às memórias dele. Eu vou ter acesso inclusive às coisas que Ele sabe, inclusive às verdades de tudo que aconteceu, de tudo. Então eu vou ter conhecimento de quem é, de que aconteceu, de quem foi, de quem eu não fui. E por que eu falei de José no começo? Porque quando você chegar no céu, eu tenho pra mim isso. Uma vez eu fiquei com muito medo disso. Que eu comecei a pensar o seguinte, falei, bom, se eu vou chegar no céu e vou ter pleno acesso a toda a memória de Deus e tudo que Ele é, porque Ele vai se revelar pra mim na totalidade,
Quer dizer então que todos aqueles momentos ruins que eu passei, ruins entre aspas, aqueles momentos de aflição, eu vou entender que Deus tinha um propósito e eu vou ver que eu deixei de viver feliz na época porque eu vivi o medo do momento. Só que aí a mente de Deus vai me mostrar que tudo era planejado e tudo tinha um porquê, desde que não seja consequência de pecado, lógico. Eu já estou avisando para vocês, antes de vocês terem que chegar no céu, os que creem e nasceram de novo, e ver que todos os momentos aí, entre aspas, ruins e de aflição, Deus estava no controle, e aí você vai pensar assim, meu Deus, deveria ter vivido mais em paz. Se eu tivesse entendido que Deus estava no controle, eu tinha vivido mais em paz. Então eu já estou te falando agora, o cabeçudo, cara de foinha morta. Creia já que Jesus está no controle e descanse sabendo que Ele tem um porquê de tudo. Simples. Aí surge uma pergunta. Tem gente que pergunta assim para mim, bom, Dani, então, se eu vou chegar no céu e vou ter acesso a memórias, e eu vou ter acesso a toda a verdade do que está na cabeça de Deus, e se eu lembrar, por exemplo, do meu pai que não foi para o céu? E se eu lembrar, por exemplo, do meu tio que não creu e foi para o inferno? E se eu lembrar, sei lá, do meu filho que morreu e não creu? Meu Deus, eu vou chorar, mas o céu garante, Apocalipse garante que no céu não tem choro, não tem dor, não tem pranto, porque todas as coisas se passaram. E aí, como é que você explica essa? E aí? Explica essa aí. Gente, deixa eu explicar. A Bíblia em português, ela foi traduzida do grego e ela tem muitas faltas de palavra. Não é erro de tradução, não. É que falta palavra. O grego tem muita palavra a mais. Por exemplo, a palavra amor. Se você pegar na Bíblia, só tem a palavra amor. Mas quando você vai no texto original em grego, você encontra mais de 8 palavras que foram traduzidas como amor, mas que são palavras diferentes. Por exemplo, eu amo Doritos e Coca-Cola. Mas eu amo a minha mãe. Mas eu amo a minha namorada. Mas eu amo Deus. Gente, você vai falar pra mim que é o mesmo amor? Lógico que não é. Lógico que não é. O Doritos e Coca-Cola está em segundo lugar. É Deus, Doritos, minha mãe, meu videogame, meu carro, depois minha namorada. Eu tinha que falar isso. Brincadeiras à parte, vamos voltar pro sério. Quando você vai ler, então, todas essas expressões de amor na Bíblia, você vai ver que a maior de todas não é o amor materno. Tem o amor filéu, tem o amor pragma, tem o amor storge, tem o amor eros, que esses os casaizinhos adoram. Tem o amor o de pai lá, o fraterno, paterno. Mas tem o maior de todos. O maior de todos está em João 3,16. Onde fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Deus amou o mundo de tal maneira é uma palavra chamada agapos, o amor ágape. Esse é o amor maior de todos. Para você entender o que eu estou querendo dizer, se você pegar numa escala, agora falando sério, o amor maior desse mundo com certeza é amor de mãe, né? Se depois desse amor de mãe vier, sei lá, o amor de marido e mulher, depois o amor de amigo, etc. Pega o pior dos amores, amor por coisa. Vamos pegar uma coisa bem pobre. Eu amo a minha caminhonete, mas eu também amo a minha namorada. Gente, nem se compara. A caminhonete é muito mais. Nem se compara como eu amo muito mais a Eli do que a minha caminhonete, cara. Não faz nem sentido. E imagina o quanto que a minha mãe, então, ama eu muito mais do que ela ama, sei lá, o chinelo Raider velho dela, aquela havaiana que ela põe prego embaixo porque tá soltando a tira. Nem se compara esse amor um do outro, é muito distante. Agora, se você pegar o amor ágape de Deus, cara, ele tá infinitamente lá pra cima nessa escala. E no céu, como nós vamos ter pleno acesso a Deus, o sentimento que vai permear o nosso meio não é mais o sentimento de marido e mulher, de pai e mãe, de filho, de amigo. Não é mais esse amor, vai ser o amor de Deus, o ágape. E no amor ágape não cabe sentimentinhos humanos, cara. Então, quando você lembrar de alguma pessoa que não foi salva, você vai ter um entendimento na sua cabeça de que a justiça foi perfeita. Por isso que não vai caber espaço para tristeza. Você vai saber que a pessoa teve toda a chance, que Jesus insistiu, que Jesus foi lá e se revelou e falou. Romanos 1 fala que a própria natureza revela a criação de Deus, a existência de Deus, e que a pessoa não quis. A pessoa não foi salva porque ela não quis. Então não vai caber no nosso coração espaço para tristeza, mas um sentimento de a justiça foi feita. A justiça foi feita, infelizmente, mas a justiça foi feita. Então no céu você vai sim reconhecer todo mundo, você vai ter memória de tudo, você vai se alegrar pelos tempos que Jesus cuidou de você, você vai ver que a mão dele já estava te guiando desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe, que ele sempre teve um chamado pela sua vida, que ele sempre teve interesse pela sua vida e que a gente só não viveu mais em paz e não viveu mais feliz por culpa nossa, por falta de intimidade com Cristo. Sobre o céu é interessante eu falar uma coisa também. Tem muita gente que crê que quando o cristão, o que nasceu de novo, a nova criatura, aquele que realmente entendeu
a ressurreição de Cristo. Quando essa pessoa ela fecha os olhos e morre, na verdade ela não morre, porque ela já morreu na cruz, então ela tem a vida eterna. Mas quando você fecha os olhos, tem gente que crê que vai ficar dormindo, demorando, sei lá, esperando, até o dia que a trombeta tocar lá e os mortos ressurgirem e aí essa pessoa volta. Não é assim que funciona. E eu vou te provar isso na Bíblia, eu quero ler com vocês agora um texto de Apocalipse, no capítulo 6. Olha só. Interessante falar. Apocalipse ele fala de 7 selos, de 7 taças da ira, de 7 flagelos, para depois vir o fim. Depois de tudo vir o fim. Eu estou falando do acontecimento do 5º selo, ou seja, não chegou o fim ainda. Presta atenção, não foi ainda o fim. E olha como é que está a situação no céu. Presta atenção. Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar a alma. Olha só, as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e o testemunho que deram. Antes do fim, João já viu gente debaixo do altar de Deus. Essa turma não estava dormindo então? Não, não estava dormindo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, você não julga e vinga o nosso sangue sobre os que habitam a terra? Ou seja, já tinha gente habitando a terra ainda. E outra coisa, se eles clamam a Deus vingança e justiça, quer dizer então que eles lembram o que aconteceu com eles. E ele fala no verso 11 assim: e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que esperassem um pouco de tempo até que se completasse o número de irmãos que haviam de ser mortos como eles também foram. Então, filhão, tinha crente aqui na terra ainda, e tinha crente já no céu, já debaixo do altar. Então não tem essa de ficar dormindo, esperando não. Fechou o zoinho aqui, já está lá na festa celestial com o Salvador, o Senhor Jesus, que eu não vejo a hora de ver a cara dele. Pode vir até antes da minha lua de mel, Jesus, que eu vou feliz para a glória. Oh, aleluias! Esse aleluias foi só para perturbar. Ô Dani, mas então, por que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4 que nós, os que estamos vivos, de maneira alguma, precederemos os que dormem? Por que ele fala os que dormem se a gente não dorme? Porque, filho, tá errado falar que crente morre. É errado essa expressão. Tá muito errado. Ah, fulano morreu. Não, crente não morre. Crente já morreu na cruz. O que acontece quando a gente fecha os olhinhos e o corpo fica para a terra? Paulo chama de dormir, porque ele quer chama eufemismo. Isso é uma figura de linguagem para amenizar a situação. Então o crente não morre, o crente dorme ou descansa no Senhor, mas já está automaticamente lá na glória. Eu sou Daniel Sade e chega porque esse vídeo foi longo de verdade.